Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOCM e hoje a gente vai fazer mais uma sessão de tira dúvidas aí de alunos da DBOCM, podendo realmente aprofundar aqui sobre algumas questões que muitas vezes conceituais, algumas questões aí que estão travando muitas vezes com a prova de certificação do OCP. Eu estou com o JP aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre alguns pontos importantíssimos aí. Tudo bom, JP? Fala, Guilherme, tudo certo e com você? Show de bola, meu irmão. Por aqui tudo bem. E vamos lá, cara. Acho que o objetivo aqui é poder falar um pouquinho aí, principalmente sobre como que funciona o catálogo do RMAN, né? Nós tivemos uma dúvida aí de um aluno, que eu acho que vale a pena a gente poder reforçar os conceitos, a gente mostrar de fato como que funciona, até para falar um pouquinho mais sobre a questão de limpeza, como que funciona, se demora, se não demora. E o catálogo é algo fundamental hoje, inclusive na nossa área de consultorias, né, JP? Exatamente. Quando você trabalha num cenário, num ambiente que contém diversos bancos de dados, faz muito sentido você utilizar o catálogo, né? Vou explicar um pouquinho melhor o que representa o Recovery Catalog, né? Até para ver se vocês entendem como faz sentido utilizar isso dentro da empresa, dependendo do tamanho do ambiente, tá? Eu não digo isso só para ambientes pequenos, tá? Pequenos que eu digo eu tenho somente um banco de dados, eu tenho 4 bancos de dados. A gente vai falar sobre uma arquitetura que talvez faça sentido também, né, você utilizar, mas que também, por trás, utiliza o Recovery Catalog. Então, o Recovery Catalog nada mais é do que um esquema do banco de dados, né? O esquema é um usuário com capacidade de criar objetos do banco de dados e armazenar essas informações. Então, todo usuário consegue armazenar isso, armazenar e criar objetos é chamado esquema, né, dentro do banco de dados. Então, o Recovery Catalog ele faz uso de um esquema onde ele armazena metadados sobre um ou mais bancos de dados. Então, veja que, a partir de um database, já é possível utilizar o Recovery Catalog. Tá? Vou falar um pouquinho sobre os benefícios desse cara, mas já vale a pena pensar realmente que com um único database já vale a pena você utilizar esse cara. Tipicamente, você armazena em um banco de dados dedicado, tá? Então, apesar de ser um esquema, faz muito sentido você criar um banco de dados e criar um esquema lá dentro e armazenar o seu catálogo lá dentro, tá? Totalmente isolado dos demais bancos de dados, exatamente por você conseguir manter a gestão dos backups em um banco de dados que não faz parte daquele banco de dados que está sofrendo backup, né? Faz todo sentido você manter dessa forma, né? Você manter o seu catálogo dentro de um banco de dados produtivo não faz tanto sentido assim. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas ele perde um pouco do sentido quando você utiliza aquela mesma área para catálogo, né? Você armazenar ali para você realmente ter o seu backup junto com a produção, né? Exatamente por uma das questões do benefício do Recovery Catalog. Quando você tem o Recovery Catalog, você tem uma redundância do que está armazenado no control file em relação a backup daquele database. Então, uma das vantagens de você ter essa redundância, né, do que você tem no control file, é o que você tem no catálogo também. Então, se você, porventura, não tiver essa informação no control file, fatalmente você vai ter ali no Recovery Catalog. Então, vale a pena, isso é um benefício, né? Vale a pena você manter já por isso. Se você tem diversos bancos de dados ali, você centralizar todos esses bancos de dados em um catálogo facilita a sua administração, né? Então, você vai ter realmente ali o agrupamento dos metadados referente aos backups de todos os databases que você tem. Se você tem 10, 20, 30, 40 bancos de dados, eles vão estar centralizados dentro de um catálogo, né, de operação. E a vantagem principal que eu vejo aí é você conseguir armazenar mais informações históricas do que o control file consegue manter, né? Então, você tira essa responsabilidade do control file e você garante isso armazenando mais tempo histórico de backup, né? Então, falando de metadados, tá, pessoal? É referências de backup. Você conseguir manter isso por mais tempo no Recovery Catalog em relação ao control file. Tá? Então, isso já é uma vantagem muito grande, né? Imagina um cenário que você faz o backup, você mantém 7 dias em disco e depois você manda isso para fita, né? Então, você ter essa ligação aí é melhor quando você tem realmente o Recovery Catalog, que você consegue ter mesmo que o backup não esteja em disco, ele vai considerar para uma eventual recuperação. Ele vai saber que existe aquele backup, né? E o que tem naquele backup, e você vai conseguir recuperar, desde que você recupere depois em fita no disco e fica fácil.
Quando você tem somente no control file, ele vai ter um tempo de vida muito curto, tá? Então, estou falando, por exemplo, de 7 dias, tá? Então, de repente, você não tem essa... Se você quer, em algum momento, recuperar alguma coisa de 15 dias para trás, talvez você não tenha esse control file, então ele não vai achar essa informação lá. Então, é uma das vantagens bem grandes que eu vejo você utilizar o Recovery Catalog, né? Muito Então, bom, basicamente... JP. Pode Ah, falar. beleza. Eu só complementar aqui dizendo que tudo que é feito no control file, ele é depois sincronizado, tá? Não é feito em tempo real isso. Ele é sincronizado depois ali para o catalog. E aí, então, assim, os dois, durante uma mescla, você tem um período comum, você tem a informação tanto do control file quanto do recall catalog. Então, você acaba tendo essa informação comum. Aí funciona muito bem aquela questão de duplicidade que a gente está falando, né? Legal, JP. Uma das coisas que eu acho bem interessante, cara, do catálogo em si, né? Que eu vejo que deixa o ambiente muito mais organizado e centralizado, né, cara? De você ter uma consolidação. E querendo ou não, quando você tem um ambiente desse, isso gera maior produtividade, né? Isso se torna, muitas vezes, o processo de recuperação muito mais fácil, porque está tudo espalhado, você não encontrar aquele backup, informação antiga. Então, ajuda muito no dia a dia ali, né, cara, de quem trabalha com banco de dados. E quando você começa a ter um ambiente com alguns bancos de dados, dezenas de bancos de dados, faz muito sentido, né, JP? Exatamente. Vou até citar um exemplo que a gente tem no cliente, que é a possibilidade de você utilizar um script global. Quando você fala de catálogo, de recurso catalog, você tem dois mecanismos de armazenar script, se você quiser, né? Você pode armazenar um script local, que ele vai fazer sentido somente para aquele database, ou você pode ter um script global, que ele é um script comum que vai ser compartilhado entre todos os databases que existem ali. Então você pode ter um script único, tá? Ao invés de ter 25 scripts para cada banco de dados ali, se você não conseguir utilizar aquele mecanismo, ou 25 agendamentos, tá? Lá no Chrome, do servidor, por exemplo, você acaba tendo ali, de repente, uma possibilidade de você ter um script global que ele vai ser único para você propagar, todo mundo utilizar, né? Todos os bancos que pertencem ali ao catálogo, 20, 30, 40 scripts, bancos, você utilizar aquele mesmo script. Isso facilita muito a manutenção, tá? E o legal é que você consegue utilizar aqueles coringas, tá? %d e etc. Que aí você consegue realmente utilizar isso como coringa. Ele vai escrever, por exemplo, uma fita utilizando aquela transformação ali do coringa, do %, né? E fazer o armazenamento. E com isso você consegue utilizar um script único. Ah, mudou, por exemplo, o hash do Vim Backup lá, né? Mudou, você muda somente aquele script, vai propagar para todo mundo, para os 24, 25, 26, 30, 40 bancos que você tem que utiliza aquele script, vai propagar para todo mundo. Facilita muito a manutenção, né? Dessa forma, realmente, dos backups, né? Então, basicamente Muito isso. Dá para bom. fazer também para qualquer tipo de banco de dados, tá? Você consegue utilizar para primário, stand-by, né? Se você tiver um dataguard, dá para utilizar também o catálogo, né? Legal, JP. E vamos lá, cara. Depois dessa introdução, acho que vale a pena a gente entrar na dúvida que nós temos aqui do Diogo Carneiro, que ele colocou aqui que tem um catálogo configurado, porém não foi dado manutenção e possui muito dado histórico que o backup não existe mais. Ele está tentando ajustar, fazendo o delete obsolete expired, porém está muito lento, como são vários bancos de dados. Estou verificando se há uma solução viável de se deletar o catálogo atual e criar um novo e catalogar as peças novamente com o comando mencionado na aula, como se fizesse um catalog start with. É recomendado fazer esse tipo de ação ou tem mais alguma outra alternativa para fazer a limpeza de dados históricos no catalog? Qual que é a sua experiência, JP, a respeito desse tema? A minha experiência realmente, eu já passei por isso que o Diogo está falando aí. É algo realmente que eu não identifiquei outro mecanismo de fazer isso de forma mais simples e mais rápida, tá? O que eu vi por experiência é que, dependendo do volume que você tiver, vai demorar. Imagina, por exemplo, que você tem conteúdo armazenado de metadados ali. Como ele falou, backup que nem existe mais, não faz sentido nenhum. Mas o catálogo tem toda essa informação. E imagina, por exemplo, que você fazia backup full ou level 0, né? E depois fazia os level 1, uma vez por dia, mas de hora em hora fazia backup de archive, por exemplo. Então imagina
quantas ocorrências de backup você tem ao longo de um ano. Então, muita coisa, tá? Então, varrer essa informação toda para deletar realmente vai levar algum tempo. Tá? Não é instantâneo, não é simples. Então, ou você realmente coloca para rodar e espera, tá? Por experiência que eu passei recentemente, eu fui deletar, realmente mudou o software de fita, tá? Então, realmente a gente foi fazer essa mudança lá, mas tinha muita coisa para trás. A gente foi fazer essa mudança aí, essa limpeza, né, que não fazia sentido mais ter, porque não tinha mais aquela referência anterior. Foi coisa de rodar mais de 24 horas, tá? Então, rodou. Não havia o que fazer. A gente não mexeu em catálogo, tá? Mas valia a pena fazer aquela, realmente deixar rodando ali, se você tiver essa possibilidade, claro, né? Outra possibilidade que eu vejo é um pouco mais rápida, tá? Mas você pode acabar perdendo o histórico que você tinha antes, e aí é uma coisa para você balancear aí. Você coloca na balança e vê se faz sentido ou não, tá? Se você tem todos os backups, por exemplo, em disco, vale a pena você, de repente, matar o catálogo e criar um novo e catalogou de novo os backups. Porque quando você registra um database no catálogo, você cria um catálogo, registra o database, ele faz um rsync, né? Ele sincroniza o que tem no control file e aplica isso para o catálogo. Então, se você tiver esses backups aí em disco e são com os backups com os quais você pode contar, você pode, de fato, ali fazer isso. Tá fácil fazer isso, né? Agora, se você pensa em alguma coisa a nível histórica, tá? Então aí você tem que repensar um pouco mais isso, tá? Às vezes você tem um disco de 7 dias de backup, mas você considera 30 dias, tá? Então, se você matar o catálogo, você vai perder esses demais dias ali que complementam o mês, tá? Você vai ter somente os últimos 7 dias. Então é algo para você considerar. Tá? É um mecanismo mais rápido, bem mais rápido, resolve, mas aí você tem que considerar ali, botar na balança se vale a pena ter essa perda ou não. Se faz sentido para você ter essa perda de histórico de backup ou não, né? Acho que é muito nessa linha. No meu caso aqui, em particular, eu optei por deixar rodando, tá? E terminar. Demorou bastante, como eu falei, um pouco mais de 24 horas, mas finalizou, porque não é um processo realmente muito rápido, é um processo meio moroso. É aquele processo de checar versus o que eu vou remover. E a remoção, às vezes, realmente, apesar de ser metadados, ele não vai remover backup, né? Ele só remove metadados, é algo realmente bem, bem lento, tá? Então, é algo que você precisa botar na balança aí para decidir o que você vai fazer na sequência. Muito bom, JP. Eu acho sempre legal entender também qual versão que você está utilizando, né, para ver se não tem algum bug conhecido, alguma coisa específica, né? E se tiver alguma evidência ali no alert log, alguma coisa relacionada, né, gerando algum tipo de trace, sempre abrir um chamado também, né? Às vezes é válido, né, JP? Perfeito, Guilherme. Bem lembrado. A gente não pode nunca descartar, né, a ocorrência de algum tipo de bug, tá? Então, como o Guilherme falou, faz às vezes sentido aí você abrir um chamado, até mesmo, tá? Pode ser, como eu falei, dentro da minha experiência, eu não encontrei um mecanismo de fazer isso mais rápido. Pode até ser que exista, mas eu não achei em documentação nenhuma isso. Então, vale a pena, pode ser que seja um bug, pode ser que seja uma coisa muito particular do seu ambiente também, e isso o suporte vai te ajudar a desenvolver e a identificar se for o caso, né? E aplicar algum workaround, algum patch, etc., poder resolver isso para você o mais breve possível, né? E JP, muitas vezes o time técnico ali, cara, não sabe o quanto que custa um suporte Oracle, né? E muitas vezes os gestores são os que mais querem que utilizem o suporte. Não, pessoal, vamos abrir chamado, vamos utilizar o suporte, porque é algo muito caro que muitas vezes passam meses sem utilizar, né? E, cara, se a Oracle é a fornecedora do software, ela tem que dar um suporte, cara, nem que seja suporte global, dar uma orientação, falar se está normal, se não está normal. Às vezes está achando que está demorando muito mais do que as últimas vezes, cara, habilitar algum tipo de trace. Então, o suporte da Oracle ele serve exatamente para isso, né, JP? Exato, a gente sempre fala isso, né, Guilherme, no dia a dia, né? Por que não utilizar? Mesmo que você ache que está 100% correto, vale a pena ter o respaldo, uma segunda opinião, né? De quem realmente está ali e está tendo contato com a equipe de desenvolvimento, nós somos os engenheiros da Oracle, né? Contato com o pessoal de desenvolvimento. Se for, já passei por isso diversas vezes, tá? Às vezes o cara fala assim, ó, isso aqui eu não consigo resolver, eu tenho que passar para o desenvolvimento, né? Então,
por que não? Já que você paga por isso, por que não utilizar, né? Ter o respaldo da Oracle para ajudar ali realmente a te ajudar a definir qual rumo você vai tomar, se é um problema de software. E se for um problema de software, cara, os caras vão ter que resolver. Ou um workaround, até ter um patch, enfim, algo nesse sentido. Então, por que não utilizar, né? Então, às vezes a gente pensa no caminho mais prático, mas de repente vale a pena fazer do jeito certo, digamos assim, né? Com o respaldo do produto, do fabricante, né? Então, Fornecedor do faça software, do uso. fabricante, É, exato. faça uso. Por que não, se você tiver, né? JP, excelente, cara. E assim, até a nível de responsabilidade, né? Você é um DBA dentro de uma empresa e está administrando os bancos. Muitas vezes vai cair muito em cima de você, né, a responsabilidade. Então, quando você abre o chamado, cara, o fornecedor também tem que dar um parecer, até porque a gente executa o que está no manual, né? Então, é algo bem interessante a gente poder abordar isso, até mesmo a nível processual, a nível de documentação. Pô, estava lento no mês tal, no dia tal, que a gente abriu um chamado e ficou documentado ali, e que a Oracle falou que não encontrou nada. E está tudo bem, quando perguntarem se houve aquela lentidão novamente, se aconteceu aquela situação novamente, teve um chamado ali que está documentado, tem dados históricos, tem logs e tudo mais, que isso foi analisado, inclusive junto com o fornecedor do software, né? Então, cara, até boas práticas, né, da gente pensar como que a gente trabalha com o Oracle, né? Como que essas atividades de abrir chamado, muitas vezes é uma das principais atividades de quem trabalha como um DBA efetivamente, né? Exatamente. É aquele selinho de qualidade ali que você. Maior que aquilo ali, acho que não existe, cara. Mesmo, e eu já também passei por isso, de às vezes não dar o retorno que te espera para o suporte. Mas do seu lado, tudo que você pôde fazer, você fez ali, né? Você não tinha para onde ir mais. Você não tem a quem consultar mais. Você está com o selo do fabricante. Então, se ele falou que é daquele jeito ali, talvez até exista, né, outros mecanismos aí, mas não são recomendados, né? Então aí você não deveria realmente fazer. Então, se você paga, cara, é direito seu. É direito seu utilizar, seguir as regras que estão estabelecidas ali, que o cara passa para você, e você compartilhar isso com onde você trabalha, com a organização, né? É um respaldo para você quanto profissional também, porque você fez tudo que você pôde, né? Do que você conhecia, do que você não conhecia, aí você foi lá no fabricante. Então, cara, utilize. Não há qualquer mal, há o respaldo técnico, né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes você está tão confiante, você acha que você fez tudo que você podia, mas, cara, o respaldo ali de cima, outra pessoa olhando que não é da organização e que tem todo, todo o selo ali, né, que a gente falou de qualidade do produto, o cara é treinado para isso, já faz toda a diferença, você se resguarda, né? Documentação do que você tentou e fez ali, isso vai fazer toda a diferença lá no final, se houver questionamento, né? Então é importante seguir dessa forma, eu acho. Muito bom, JP. E eu acredito da mesma forma, cara. Os gestores até gostam de ver que tem um chamado aberto, que tem que realmente o profissional está buscando várias formas de resolver aquele mesmo problema. Então, essa é uma boa prática, até fugindo um pouco aqui da parte técnica, a parte um pouco mais processual, de como que você pode sair do outro lado. Ninguém sabe tudo, sempre vai ter algum erro, alguma dificuldade, algum problema, mas principalmente essa postura de saber como lidar com a situação, acho que é fundamental para a gente poder ter excelentes profissionais. Então, fiquem com essa dica aí e essas explicações também que o JP deu aí sobre a questão do catálogo do RMAN. JP, mais alguma observação aí, cara? É somente isso aí, Guilherme. Realmente só reforçar o que você falou aí com relação à questão da utilização do. Eu sei que nem todo mundo tem, né? Mas hoje em dia a gente tem visto que até o 12.2 está deixando de ser suportado, né? Então a gente pensa que todo mundo vai estar numa versão superior e teoricamente vai estar com o suporte aí ativo e funcional. Então realmente fazer uso porque pode ser muito específico. Às vezes a gente pensa que, pô, mas eu estou nessa versão, eu tenho um colega que está em outro ambiente com a minha versão que não tem esse problema. Às vezes, cara, é a combinação com hardware, a combinação com alguma outra coisa que gera aquela situação. Então, você não consegue descobrir essas coisas sozinho. Você tem que compartilhar ali, trazer para investigação, coisa que realmente só a engenharia vai conseguir, às vezes, determinar. Então, faça uso, tá? Uma coisa que a gente faz muito e a gente fala muito também faça em paralelo, cara. Abre o chamado e vai trabalhando em paralelo ali. Às vezes você consegue chegar até, né, na solução sozinho e mais rápido
mas é importante você ter essa segunda opinião, compartilhar com o pessoal tudo que você achou, que você encontrou, e aí você chega realmente num resultado bem interessante, do que a empresa espera, né? Da sua proatividade, da sua ação, versus, e às vezes casa, né? Muitas vezes casa com o que o Sport falou. Era isso mesmo que você fez? Pô, imagina o que é você conseguir resolver antes do suporte, né? Tô falando que isso é uma glória muito grande, mas você resolver, você trabalhou ali, conseguiu resolver, e depois o suporte fala assim, ó, o que você fez foi correto, foi perfeito, né? Então, pô, você ganha um ponto danado isso aí, né? Se mostrar isso para o seu gestor, né, que você Totalmente. continuou trabalhando enquanto existia um problema, né? Você abriu o chamado também, porque aquela história que falou que ninguém conhece tudo. Então, pô, realmente mostrou uma capacidade muito grande de resolver problema. Isso faz toda a diferença no profissional hoje em dia, né? Cara, excelente, JP, assina embaixo aí. Eu acho até profissionais que trabalham hoje no nosso time, cara, quem tem essa iniciativa de abrir chamado, cara, ganha ponto com certeza. Os nossos clientes também gostam muito disso e é algo que a gente precisa realmente entender que é uma característica que faz parte hoje do dia a dia. Quem não deixa de fazer isso pode estar perdendo alguns pontinhos aí de muitas vezes conseguir se destacar, às vezes simplesmente sem precisar depender da parte técnica, né? Você pode se destacar, cara, pelo seu comportamento. É isso que a gente tem conversado bastante aqui nos bastidores aqui com eu, o JP, o Ricardo, e é algo que a gente tem tentado também passar aqui para vocês, pessoal. Como que vocês podem, de fato, ir para o próximo nível. Muitas vezes a parte técnica não é tudo. Ninguém sabe tudo. Fiquem tranquilos. Essa parte comportamental ela é fundamental para o seu próximo nível. Então, fechamos aqui mais um podcast. Pessoal, se você é um aluno, deixa sua dúvida na comunidade. Hoje a nossa equipe está lá, cara. O Jonathan, o JP, o Ricardo, o Rafael. Temos várias pessoas do nosso time que interagem dentro da nossa comunidade. Então, coloquem lá suas dúvidas, tá? Porque todas as semanas a gente faz abre o Zoom aqui, faz um bate-papo, eu, JP, às vezes outras pessoas, para a gente poder tirar suas dúvidas, entender aonde você está travado e destravar para o seu próximo nível. JP, fechamos por hoje. Um grande abraço e até a próxima, hein? Abração, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.